Você já se perguntou como seria a sua vida se ninguém estivesse olhando? Se todas as expectativas, julgamentos e olhares críticos desaparecessem? Quem você seria de verdade? Vivemos em um mundo saturado pela opinião dos outros. Desde muito cedo, aprendemos que ser aceito significa ser aprovado. E ser aprovado, muitas vezes, exige deixar partes de nós mesmos para trás. Mas o preço dessa aceitação é alto. Perdemos a autenticidade, nos desconectamos da nossa essência e vivemos reféns de um espelho que nunca reflete quem realmente somos. Carl Jung dizia: a pessoa é o que ela é, não o que os outros pensam dela ser. Mas por que é tão difícil viver com base nessa verdade? Neste vídeo vamos mergulhar em uma jornada profunda de autoconhecimento. Vamos entender por que somos tão sensíveis ao julgamento alheio, explorar os mecanismos psicológicos que nos mantêm presos à necessidade de aprovação e descobrir como transformar a dor emocional em uma chave para o despertar. Falaremos sobre a sombra, aquela parte oculta de nós que evitamos encarar, e como ela guarda o nosso maior potencial de crescimento. Vamos entender o processo de individuação, a arte de tornar-se quem se é, rompendo com as máscaras e os condicionamentos coletivos. E, acima de tudo, você aprenderá técnicas para desenvolver estabilidade interior, cultivar resiliência emocional e viver com mais liberdade, por dentro e por fora. Essa não é apenas uma conversa, é um convite para olhar para dentro. Se você sente que chegou a hora de se libertar da opinião dos outros e viver de forma mais consciente, autêntica e centrada, fique até o final. Talvez, ao final dessa jornada, você não seja mais o mesmo. E isso é exatamente o que estamos buscando aqui. Por que nos importamos tanto com o que os outros pensam? Essa pergunta parece simples, mas carrega séculos de condicionamento coletivo e um emaranhado de forças inconscientes que moldam nossa identidade. Desde os primeiros passos na infância, aprendemos que o amor vem acompanhado de expectativas. Sorrisos são recompensados, birras são corrigidas. Logo entendemos que ser aceito significa se adaptar. E assim nasce a persona, um dos conceitos centrais da psicologia analítica de Jung. A persona é a máscara social que criamos para nos encaixar no mundo. Ela não é falsa, mas é parcial. Serve para funcionar em sociedade, mas quando nos identificamos apenas com ela, perdemos contato com o self, nosso eu mais autêntico. Jung escreveu: a persona é uma convenção, um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. Mas o perigo é quando o compromisso se torna prisão, quando nos esquecemos de quem somos sem o olhar do outro. Você já se pegou sorrindo quando queria dizer não? Ou fingindo segurança quando estava em pedaços por dentro? Isso acontece porque o medo da rejeição ativa arquétipos ancestrais, o exilado, o órfão, o traidor. Sentimos, ainda que inconscientemente, que ser rejeitado é como ser banido da tribo, um risco à sobrevivência emocional. No mundo digital isso se intensifica. Likes, comentários, aprovação instantânea. Estamos condicionados a viver em vitrine, mas a alma não foi feita para exposição constante. Ela precisa de profundidade, de silêncio, de espaço para ser. Pergunte a si mesmo: qual parte de mim eu escondo porque acredito que não será aceita? O que eu deixei de viver para manter uma imagem? Reconhecer esse padrão é o primeiro passo, porque só quando percebemos que estamos presos à opinião dos outros é que começamos a nos libertar. A dor emocional, por mais desconfortável que seja, carrega um valor que muitos ignoram. Ela revela aquilo que tentamos esconder, aquilo que evitamos sentir, aquilo que ainda precisa ser transformado. Em um mundo que venera o sucesso, o otimismo constante e o controle, aprendemos a rejeitar nossas emoções mais densas: tristeza, raiva, medo, frustração. Mas, como dizia Jung, nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Toda emoção negativa é um chamado à consciência. Quando sofremos, não é apenas o mundo externo que nos testa. É a nossa própria estrutura interna que é desafiada. E aqui surge uma distinção fundamental: obstáculos externos, como críticas, perdas, falhas,
e obstáculos internos, como auto-julgamento, insegurança e sabotagem. Do lado de fora, muitas vezes não temos controle, mas por dentro existe um território a ser cultivado. A dor pode nos esmagar ou nos abrir, pode nos amargar ou nos refinar. Depende da maneira como a escutamos. Metaforicamente, pense na dor como o barro mole. Ele é incômodo, suja as mãos, mas é a matéria-prima da escultura. É quando você se permite sentir, sem se identificar totalmente com o que sente, que a transformação começa. Comece observando suas reações. Como você responde quando é criticado, quando se sente ignorado, quando falha? Essa observação é o primeiro exercício de liberdade. Ao invés de reagir no automático, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que começa a verdadeira maturidade emocional. Pergunte-se agora: qual foi a última emoção difícil que eu tentei evitar? E se em vez de fugir dela, eu a escutasse como um mestre disfarçado? Talvez você descubra que a dor, quando acolhida, não te quebra. Ela te revela. Existe um lado em nós que evitamos ver, um lado que julgamos, escondemos ou projetamos nos outros. É o que Jung chamou de sombra, tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, mas que mesmo assim influencia profundamente nossas vidas. A sombra não é necessariamente o mal, ela é composta por tudo que foi reprimido, impulsos, emoções, desejos, traços considerados inaceitáveis. E o mais perigoso não é tê-la, é ignorá-la. Porque o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Quantas vezes você se surpreendeu com uma reação desproporcional? Ou sentiu antipatia imediata por alguém sem motivo claro? Isso pode ser a sua sombra atuando, buscando expressão. Jung dizia: enfrentar a sombra é um ato de coragem, pois é como entrar numa batalha com um dragão que habita dentro de si. Mas esse dragão guarda um segredo, ele protege o ouro. Ou seja, ao confrontar aquilo que nos assusta em nós mesmos, descobrimos também nosso potencial não vivido. Integrar a sombra é, portanto, um processo de reconciliação interna. Não se trata de eliminar o que há de ruim, mas de reconhecer com honestidade que também somos aquilo. E que, paradoxalmente, há ali uma força que pode ser transformada. Exemplos? A raiva reprimida pode se tornar assertividade. O medo pode revelar sensibilidade e prudência. O egoísmo negado pode esconder uma necessidade legítima de autocuidado. Para começar esse trabalho, observe: o que você mais julga nos outros? O que você teme que os outros descubram sobre você? Essas pistas apontam diretamente para a sombra, e só quando paramos de fugir dela é que podemos começar a nos tornar inteiros. Como Jung afirmou, você não se tornará inteiro por ser perfeito, mas por abraçar sua totalidade. Imagine uma jornada em direção ao centro de si mesmo, uma travessia íntima, onde cada passo o afasta das máscaras coletivas e o aproxima da sua essência mais autêntica. Essa é a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Para Jung, individuar-se não é isolar-se do mundo, mas integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que foram marginalizadas, esquecidas ou reprimidas. É um caminho de autorrealização, onde o self, o centro organizador da psique, substitui o ego como guia da vida. Ele dizia: individuação significa tornar-se um indivíduo, tornar-se um ser único e, na melhor hipótese, indivisível. Mas o que isso significa na prática? Significa sair do automático. Significa questionar valores herdados, quebrar padrões inconscientes e abandonar o desejo constante de agradar. É perceber que viver para ser aceito é, muitas vezes, morrer um pouco por dentro todos os dias. A individuação exige atravessar zonas de desconforto, porque ao se aproximar do seu verdadeiro eu, você inevitavelmente se afasta da versão que o mundo esperava de você. Essa transição pode gerar medo, solidão, dúvida, mas também traz clareza, força e liberdade. Pense em uma serpente trocando de pele. A antiga forma já não serve mais. A nova ainda está sensível, mas é necessária para continuar crescendo. Você está disposto a deixar para trás o que é confortável, em nome do que é verdadeiro? Uma reflexão.
Quantas decisões suas foram guiadas por expectativas externas, e quantas nasceram do seu coração, mesmo que parecessem estranhas para os outros? A individuação é, no fundo, um ato de amor próprio. É um compromisso profundo com a autenticidade. E só quem ousa ser inteiro pode de fato se sentir livre. Em um mundo em constante agitação, manter a estabilidade interna é uma forma de poder silencioso. Autocontrole não é suprimir emoções, é ser capaz de senti-las sem ser dominado por elas. Resiliência não é insensibilidade, é a capacidade de atravessar a dor sem perder o contato com quem se é. Carl Jung reconhecia que o processo de individuação exigia firmeza emocional. Ele dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas esse despertar exige contenção, a habilidade de conter a própria impulsividade, os próprios impulsos reativos e agir a partir de um centro interno mais profundo. Nesse ponto, há uma conexão interessante com o estoicismo. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinavam que não controlamos os eventos externos, mas podemos sempre escolher como responder a eles. Essa filosofia ressoa com a psicologia junguiana, na medida em que ambos os caminhos apontam para a soberania interior. Quando desenvolvemos autocontrole, não nos tornamos frios, nos tornamos inteiros. É o que acontece, por exemplo, quando conseguimos pausar antes de reagir a uma crítica, ou quando atravessamos uma fase difícil sem cair na autocomiseração ou no desespero. Aqui, algumas práticas se tornam aliadas poderosas: respiração consciente, meditação, escrita reflexiva ou até mesmo o simples hábito de nomear a emoção que sentimos no momento. Dizer a si mesmo: estou sentindo raiva. Esse gesto já traz clareza e distância ao eu da emoção. Pergunte-se: em quais momentos eu costumo perder o controle? O que essas situações estão tentando me mostrar sobre meu mundo interno? Lembre-se: autocontrole não é rigidez, é presença. É escolher responder a partir da consciência e não do condicionamento. Essa força interior é o solo fértil onde a verdadeira liberdade emocional pode florescer. Há uma liberdade que não se conquista com aplausos, nem se mede por reconhecimento. É a liberdade silenciosa de viver de acordo com a própria verdade, mesmo quando o mundo não compreende. Liberação interna é o momento em que você para de negociar sua paz em troca de aprovação. É quando o olhar do outro deixa de ser prisão e se torna apenas um olhar. Jung afirmava: o que nega em si, o mundo lhe mostrará como destino. Ou seja, enquanto estivermos acorrentados ao desejo de agradar, viveremos à mercê do julgamento alheio. Mas como se libertar? O primeiro passo é perceber que a validação externa não é sustento. É distração. Quando você baseia sua autoestima nos outros, vive em constante oscilação. Um elogio te exalta, uma crítica te destrói. É como construir sua casa nas areias do ego coletivo. O segundo passo é cultivar inteligência emocional, não como uma técnica fria, mas como uma prática de autocompaixão. Sentir raiva, tristeza, insegurança. Tudo isso é humano, mas ao nomear o que sente e investigar sua origem, você transforma reações em consciência. Imagine que sua mente é uma sala. Quando está cheia de vozes externas, exigências, comparações, expectativas, não há espaço para você ali. Mas quando silencia essas vozes, mesmo que por instantes, o verdadeiro eu pode finalmente falar. Pergunte-se agora: o quanto das suas escolhas são feitas para evitar desaprovação? E o que você deixaria de carregar se aceitasse não agradar a todos? A liberação interna começa com um gesto sutil: deixar de se explicar o tempo todo, deixar de pedir permissão para ser quem é. E, acima de tudo, confiar que a verdade interior tem mais valor do que qualquer aplauso externo. Chega um momento em que as mudanças externas já não bastam. Mudar de cidade, de emprego, de relacionamento. Tudo isso pode aliviar por um tempo, mas não preenche o vazio mais profundo. A verdadeira transformação não é decorativa, é alquímica. Ela não embeleza, ela transmuta.
Carl Jung via a transformação espiritual como um processo de retorno à totalidade. Não se trata de se tornar alguém diferente, mas de lembrar quem você é sob os condicionamentos, os medos e as máscaras. Ele escreveu: aquele que atravessa as trevas da alma com honestidade se aproxima da luz com humildade. Transformar-se espiritualmente é descer até as raízes. É questionar não apenas o que se pensa, mas quem é o pensador. É abandonar certezas que antes pareciam inquestionáveis. É muitas vezes perder-se para se encontrar de forma mais real. Essa jornada não é linear. Há retrocessos, momentos de confusão, silêncio, até desespero. Mas também há lampejos de clareza, conexões profundas e uma serenidade que antes parecia inalcançável. A espiritualidade de Jung não era dogmática, era experiencial. Ele via os arquétipos, os sonhos, os símbolos e as sincronicidades como pontes entre a psique e o sagrado, como se a alma tivesse sua própria linguagem e a cura viesse do diálogo com ela. Agora, respire. Olhe para dentro. Sinta o que está vivo em você neste momento. A transformação começa aí, no espaço onde você para de se esconder de si mesmo, no momento em que você escolhe viver com mais consciência, mais presença, mais verdade. E talvez no fim não haja um eu ideal esperando por você. A grande descoberta pode ser que você já é suficiente, não apesar das suas feridas, mas por causa delas. Como Jung nos lembrou, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Mas aquilo que encaramos com coragem pode se tornar liberdade.